uma aula de física. Hoje nós vamos dar continuidade, às questões das dilatações. Para a gente finalizar essa parte das dilatações e posteriormente a gente vai falar da parte de calorimetria, que é sobre a questão do calor, a energia térmica. A gente vai finalizar aqui com a anomalia da água, Primeiro essa parte aqui, já a gente vai para essa. Nessa parte aqui é a parte da anomalia da água, uma característica que a água tem dentro de algumas substâncias que a gente tem no universo. Então acompanha comigo aqui, ó. A anomalia da água, ela geralmente ocorre dentro de uma variação de temperatura, e também dentro de uma mudança de fase. Se você olhar, tem aqui, ó, a água, ela está aqui no estado sólido, certo? Temos aqui o gelo em infusão a 0 grau. Porém, quando essa água aqui, ó, ela chega, aqui ocorreu o processo, o gelo em infusão, e aqui ocorreu o processo, um processozinho que é o processo de fusão, beleza? Quando a água sofreu essa fusão, ela chegou aqui, nós vamos ver isso depois. Você vai entender que toda substância que muda de fase, aqui estado sólido e estado líquido. Toda vez que uma substância muda a fase dela, sempre que uma substância mudar a fase dela, ela não varia a sua temperatura. Então veja aqui, a mudança de fase, no caso aqui, ó, que aconteceu, foi do estado sólido para o estado líquido, tá? Obviamente essa temperatura ela tem que se manter a 0 grau, certo? A 0 graus Celsius. Então a água continuará aqui no estado líquido, porém, ela vai estar no estado líquido, porém continuará com a mesma temperatura que ela estava inicialmente. Porém, a água ela tem uma característica que começa a acontecer a partir do 0 grau, ela começa a aumentar a sua temperatura. Suponha que essa água aqui ela comece a aumentar a sua temperatura de 0, tá? E começa a ir subindo. A água, assim como 4 outras substâncias do planeta, contando com ela, outras 3, nós temos a água, o ferro, o bismuto e o antimônio. Essas 4 substâncias do planeta, elas têm curva de fusão invertida. Eu vou explicar isso para vocês lá nos diagramas de fase um pouco mais na frente, tá bom? Mas nesse caso, a água, ela faz parte essas substâncias especiais que têm a capacidade de se contrair durante a fusão. Então a água se contrai na fusão, certo? Isso é uma característica dela. Isso se dá por causa das pontes de hidrogênio. Acompanha. Quando a água começa a aumentar de temperatura e que ela chega no intervalo, sempre lembrando que o intervalo em que essa anomalia acontece, para a água ocorre entre 0 e 4 graus. Então, a partir que essa água começar a aumentar a sua temperatura entre 0 e 4 graus, nós temos os rompimentos das pontes de hidrogênio. Você sabe que as moléculas da água, nós temos aí os átomos de hidrogênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E esses átomos, esses hidrogênios aí, quando se ligam, eles formam uma chamada ponte de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, à medida que a água vai passando de 0 a 4 graus, elas começam a se quebrar. E essa quebra das pontes de hidrogênio vai deixando espaço entre as moléculas, e esses espaços são preenchidos com as próprias moléculas, as outras moléculas que a água já tem também, Então, vai fazendo com que haja uma redução no volume dela. Então, característica importante, qual é a anomalia da água? A água tem uma característica importante que de 0 a 4 graus tem-se uma redução no volume. Depois dos 4 graus ela começa a se expandir normalmente. Já eu falo no gráfico. Mas veja só, qual que é a anomalia dela? A água, tá? Não esquece, ó. A água de 0 graus Celsius, tá? De 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, certo? Apresenta, olha só, ok? Ela tem essa característica, uma contração de 0 a 4 graus, aumentando sua temperatura, apresenta uma contração, ou seja, apresenta redução de volume, certo? Então há uma redução de volume dentro do processo, tá bom? Essa é a anomalia da água. Ela
mas algumas substâncias, como é o caso do ferro, bismuto e antimônio, têm essas capacidades, como difusão e investir. Então vamos olhar aqui para o gráfico. Veja o que acontece. O que acontece aqui é o seguinte, ó. A água, quando ela começa a passar de 0 a 4 graus, ela está com um volume inicial. Então veja, ela vem aqui com um volume inicial, você percebe que à medida que a temperatura vai aumentando, você tem uma redução de volume, então aqui a gente já chega no volume mínimo dessa posição, né? Por causa da quebra das pontes de hidrogênio. Então aqui a gente tem o que a gente chama, né, daquela massa de água, a gente chama de volume mínimo, tá bom? Aqui é o volume mínimo. E aí depois você percebe que depois de 4 graus o gráfico mostra que ela começa a aumentar o seu volume normalmente e assim por diante, né? Isso só ocorre dentro da fusão. Porém, no mesmo instante em que o volume reduz, certo? Nós temos uma característica importante aqui sobre a questão dessa redução de volume, porque à medida que há uma redução de volume, nós temos uma elevação de densidade. Você percebe que a água está na densidade inicial e começa a subir, ó, a aumentar a sua densidade. Então, quando o volume é mínimo, nós temos aqui, ó, uma densidade, certo? Quando o volume é mínimo, nós temos uma densidade máxima. Aí eu tenho a maior quantidade de matéria, certo? Ocupando espaço. Tá? Então, a gente tem uma redução de volume, consequentemente, a gente tem um aumento de densidade. A água fica mais pesada. Se você olhar isso aí, a gente pode olhar isso por conta, né, dentro do gráfico aqui, a gente pode olhar isso na fórmula da densidade. Veja, você sabe que densidade é a massa dividida pelo volume, certo? Você sabe que a densidade, ela é o quê? Ela é a massa dividida pelo volume. Então, se você mantiver, né, se a gente disser que dentro do sistema a massa de água se manterá constante, né? Se eu disser isso aqui para ti, ó, por exemplo, se eu disser que a massa de água se manterá constante, nós temos densidade e volume sendo dependentes. Então veja comigo aqui, ó. O que acontece? O volume, quando a água vai de 0 a 4 graus, por causa dessa anomalia das fontes de hidrogênio, o volume da água começa a reduzir. Se o volume da água começa a reduzir, obviamente, por matemática, né, tu percebe que a densidade tende a aumentar. Então, quando a água chega exatamente aos 4 graus, né, dentro do intervalo que ela chega aqui aos 4 graus Celsius, de 0 a 4 graus, nesses 4 graus, a água vai apresentar a sua densidade máxima, né? Isso vai apresentar aí a sua densidade máxima. Isso gera uma série de alguns fenômenos, né, que a gente vai verificar aí dentro da natureza, alguns fenômenos, né, como alteração do ponto de fusão, né, entre outras coisas. Mas isso a gente vai analisar um pouco depois lá no diagrama de fase. Só quero que você lembre que sobre a questão da anomalia da água, é isso que a gente deve analisar. Tudo bem? Ok, agora nós vamos falar aqui sobre a quantidade de calor sensível. Né? Vamos falar aqui sobre a quantidade de calor sensível para que a gente possa dar continuidade aos assuntos. Vamos aqui, ó. Quantidade de calor sensível. Ela tem esse nome, você pode anotar aí, anota aí, ó. Quantidade de calor sensível, ela vai ter esse nome sempre que você perceber, certo? Uma variação de temperatura, certo? Sempre que você perceber uma variação de temperatura. Então a gente tem que lembrar do seguinte, vamos comigo. Sempre que houver uma variação de temperatura, a gente vai ter uma quantidade de calor sensível. Porque assim, quando você fornece calor para uma massa, para um corpo, né? Por exemplo, uma fogueira ali, fornecendo calor para um corpo próximo a ela, né? A fogueira como uma fonte de calor, ela transfere essa energia, né? O calor é uma energia, vai ser transferida para esse corpo, e ao ser transferida para esse corpo, essa energia ela é absorvida por ele. E se essa energia for absorvida, pode acontecer duas coisas. Primeiro, ou o corpo apenas varia a sua temperatura, ou o corpo muda de fase. Está no sólido, vai para o líquido, está no líquido, para o vapor e vice-versa. O que ocorre é o seguinte, que a gente tem essas duas formas. Nesse caso, eu só quero que você preste atenção no seguinte.
Se você forneceu calor para um corpo, forneceu energia de uma fonte térmica para um corpo, e esse corpo só variou a temperatura dele, a temperatura estava num valor e depois foi para outro valor, se houve só variação de temperatura, a quantidade de calor que nós temos é chamada de quantidade de calor sensível. Tem equação, tem tudo, já já a gente fala. Mas olha só, professor, o que é mesmo calor? Gente, ó, calor, embora a gente tenha um conceito errado, né, um conceito diferente do que a gente tem no dia a dia, a física fala que calor é energia, certo? Calor é energia. Que tipo de energia? É uma manifestação da energia na forma térmica. Ela é uma energia sempre em trânsito. Então, cuidado com o texto. Como assim, professor? Se não for em movimento essa energia, se essa energia não estiver passando de um corpo para outro, é só energia térmica. Ela só recebe o nome de calor, gente, quando ela passa de um corpo para outro. Quando ela está passando de um corpo para outro, é uma energia térmica chamada calor, tem um nome específico. Se ela está só presa no corpo, se não há essa transferência de calor, se não passa de um corpo para outro, ela só tem o nome de energia térmica. Ela só vai receber o nome de calor quando ela passar de um corpo para outro. Professor, mas como assim que ela vai transferir? Você pode perguntar isso. Primeiro, vamos verificar. Gente, calor tem um conceito diferente. Veja, num ambiente como esse, né, lá fora, se você for andar ali às 2 da tarde, no horário em que o sol está forte, né, bem forte, a energia solar estiver bem forte, você percebe lá que as pessoas, rapaz, mas está muito quente, está fazendo muito calor. Quer dizer, pelo conceito básico de energia, fazer calor, se calor é energia, eu não posso fazer energia. A energia não pode ser criada e nem destruída, ela precisa ser transformada de uma forma em outra. Então, no dia a dia, o conceito que a gente tem de calor no dia a dia é diferente do conceito que a gente tem de física. Quando você fala que está quente, estou com calor, você está se referindo à temperatura. Lembre-se que temperaturas são coisas diferentes. Nós vimos que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor é a quantidade de energia térmica que o corpo tem transferindo de um para outro. E ela sempre acontece daquele que tem mais, certo? Para o corpo que tem menos calor. Sempre. Nunca ao contrário, para não contrariar a segunda lei da termodinâmica. Tá? Isso a gente comenta também depois. Então, cuidado com esses conceitos de calor do dia a dia. A física ela entende o calor como energia térmica em trânsito. Se está transferindo de um corpo para outro, tem o nome de calor. Se não está, é considerado apenas como energia térmica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No caso de... Nós temos dois corpos aqui, ó. Temperaturas diferentes. É uma característica específica, né, do calor. É necessário que haja o que? Você pode acrescentar aqui, ó, na diferença, né, ó, na diferença de temperatura. Como assim, professor? Pessoal, é específico que o calor, para ser transferido de um corpo para outro, esses corpos precisam ter temperaturas diferentes, certo? O calor só passa quando eu tenho temperaturas diferentes. Isso ocorre de forma espontânea, né? Quer dizer, se você ficar sem roupa lá no Alasca, né, lá no Polo Norte, e ficar sem roupa lá, você vai congelar. Por quê? Porque o teu corpo vai transferir calor para o ambiente, né? O teu corpo vai transferir calor para o ambiente. E à medida que eu transfiro calor para o ambiente, a minha temperatura cai. Mas veja, o seu corpo está em 36,5, digamos, né? Temperatura biológica normal. E o Alasca lá está temperaturas abaixo de zero, né? Às vezes chega a temperaturas abaixo de zero. Então, suponha que esteja 3 graus, né, acima de zero aí. Então, imagina, você com 36 e o ambiente lá com 3 graus. Há uma diferença de temperatura. Então, o teu corpo vai transferir calor até que as temperaturas se igualem. Porém, que se a temperatura do teu corpo chegar a isso, você já deve estar morto aí, né, por hipotermia, claro. Tá? Mas isso vem ao caso. Vamos pensar aqui, ó. Imagina uma situação aqui como essa, eu tenho dois corpos, né? A e B, temperatura A, temperatura de B. Você percebe que há uma diferença de temperatura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o calor vai passar daquele que tem mais para aquele que tem menos. Não confunde. Calor e temperatura são coisas diferentes. Porém, eu consigo perceber que se a temperatura dele está elevada, ele tem mais energia térmica. Isso quer dizer que ele tem mais energia térmica.
Então, se ele tem mais energia, ele vai transferir para aquele que tem menos. Observe aqui, ó. O calor, né, ele vai fluir para esse corpo, certo? Haverá uma fluidez de energia do corpo A para o corpo B, certo? Fluir aqui. Fluindo, o que acontece? Esse corpo aqui está perdendo energia. Na medida que está perdendo energia, sua temperatura começa a cair. Na medida que você está recebendo energia, sua temperatura começa a aumentar. Isso vai acontecer o seguinte, é só você pensar aqui, ó, a temperatura de A está lá em cima, a temperatura de B está embaixo. Começou a perder energia térmica, começou a diminuir a temperatura de A e aumentar de B. Você concorda comigo que vai chegar um momento que eles vão se encontrar. Ou seja, é nessa outra imagem aqui. Haverá uma igualdade nas suas temperaturas. Então, veja, as temperaturas aqui estão diferentes. Nós temos, então, uma energia, né, que é o calor. Por que ele tem esse nome? Já sabe, está passando de um corpo para outro, energia térmica que se transfere e tem o nome de calor. Quando chega aqui, o calor para de passar. Nós não temos calor mais. Ó. O calor não passa mais, não tem mais calor aqui. Professor, e o que tem agora? Tem só o quê? No corpo A e no corpo B, nós só temos energia. O que, professor? Térmica. O que tem D? Energia térmica. Tá? Não temos mais o nome de calor. Não tem mais. Por quê? Porque ele está passando de um corpo para outro. Só tem o nome de calor quando passa de um corpo para outro espontaneamente na diferença de temperatura. Se não tem diferença de temperatura, o calor não passa. Os corpos agora têm apenas energia térmica. Tá? E um detalhe aqui, ó. Você percebe que A e B ficaram com temperaturas iguais. Isso é o resultado dessa transferência. Geralmente é o que vai acontecer, né? Se o ambiente está isolado, se o sistema está isolado, se esses corpos eles trocam calor, certo? Se esses corpos trocam calor apenas entre eles dois, né? Se esses corpos trocam calor apenas entre eles dois, se esses corpos trocam calor apenas entre eles dois, o que vai acontecer? Vai acontecer que no final das contas nós vamos ter o quê? Um equilíbrio, certo? As temperaturas irão se igualar e o calor para de passar. Esse é o conceito inicial de calor. Já já a gente vai voltar com a análise matemática disso aqui, tá? Da quantidade de calor sensível.